O doidinho do Senado ataca novamente. O senador Marcos Duval tem novidade, tá? Pode ficar de orelha em pé aí, que você vai surtar com o que eu vou trazer para você. Nessa edição também eu vou falar a respeito do depoimento do Anderson Torres, que milagrosamente seu inquérito teve o objeto mudado para justificar sua prisão, e isso parece que não é muito usual aqui na justiça brasileira. Vamos falar da viagem do Lira, que também atrapalhou o início da CPI do MST. E por falar em MST, você sabia que ele ganhou um lugar de honra no site oficial do governo? Meu amigo, é o Plano Quinquenal de Stalin. Segura aí que você vai ficar sabendo disso e mais um pouco. Vou pedir o seu like agora, logo no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal, o seu compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho, eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos começar falando a respeito do viajando Lira, né? Porque agora eu acho que Lira pode dar as mãos a Janjo, né? Todo mundo viajando, sempre viajando, e Brasil, que é bom mesmo, nós não have, né? Quer dizer, eles não have. A viagem dele acabou atrasando a instalação da CPI do MST. Por quê, gente? Ele fez a leitura, foi tudo direitinho, vai ser aberto, mas o que falta? Falta, Lira, nomear, né, as definições da Câmara parlamentar de inquérito, por exemplo, quem vai ocupar cada cadeira. Segue pendente a confirmação de Lira para os nomes de Ricardo Salles, do PL, e o relator sendo o deputado Zucco, do Republicanos, para a presidência. Então, assim, é só o mais importante, né? Tudo bem, abriu a CPI, leu o requerimento, tá ok. E aí, quando que ela começa? Quando ela tiver presidente e relator. A partir daí, pode-se realmente dar corpo ao restante dos partícipes, não é verdade? E por falar em MST, para você que tem aí alguma dificuldade de entender que o que nós estamos vivendo no Brasil é uma virada feia de regime, e um regime muito parecido com o plano quinquenal de Lênin. Se você ainda não conhece, dá uma bugada que você vai descobrir rapidinho e vai ficar apavorado, que nem eu, porque eu não sou obrigada a ficar apavorada sozinha. O MST ganhou página de apoio no site oficial do governo. Vocês têm noção de que um grupo invasor de terras, que já foi considerado terrorista, é descrito como responsável pela formação de cidadãos? O MST forma cidadãos em se transformar em invasores de terra. É isso? Eu não sei, mas o negócio está ficando bem escrachado mesmo, bem escancarado, tá? Deixa eu clicar aqui em continuar lendo. Quero ler um pedacinho aqui para vocês. No ar, desde o início de abril, em sessão vinculada à Controladoria Geral da União, o conteúdo não menciona as invasões de terras promovidas pelo movimento social, não há citação, por exemplo, o fato do MST ter invadido mais de 30 propriedades rurais desde o início do governo de Janjo. Não tem nada disso lá, tá? O material mantido pela CGU na internet sobre o MST conta com o tom elogioso ao movimento. O órgão governamental afirma que o grupo se dedica ao fomento e participação cidadã à defesa dos direitos e mobilização à sociedade. Ou seja, é uma frase abstrata, genérica, que fala e não fala nada. Continua, tá? Saúde, educação, meio ambiente, recursos naturais, políticas sociais, cidadania, direitos humanos, trabalho e emprego são outras palavras usadas pela equipe da CGU na apresentação do grupo, que será alvo da comissão parlamentar de inquérito a ser instalada na Câmara dos Deputados para investigar quem financia esse tipo de movimento. Por que eu digo para vocês que o MST está muito ligado ao plano quinquenal de Stalin? Pelo seguinte, gente, como que Stalin promoveu a grande fome na Ucrânia, o Holodomor, por exemplo? Começou assim, o governo ele fomentou uma briga de classes entre o pequeno produtor e os grandes fazendeiros. Aí, como os pequenos produtores eram em maior número, os pequenos produtores se achavam muito injustiçados e queriam ali justiça contra os grandes fazendeiros. E o governo assumiu, o Stalin, ele assumiu essa figura, né? Eu serei o defensor de vocês. Como que eu vou poder fazer isso? Estatizando toda a propriedade privada. E aí, quando o Estado, com E maiúsculo, for dono da sua pequena propriedade, daquela grande propriedade, eles serão obrigados a viver como vocês, e vocês se parecerão muito em suas condições
com eles, com a vida deles. Então, a gente vai equalizar aqui. E, para garantir que isso desse certo, o que o governo fez? Falou para os pequenos produtores: podem produzir, que eu, Estado, comprarei a sua produção. É ou não é o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil? O MST invade as grandes fazendas, não tem mais justiça, agora não pode nem mais retirar os bichinhos, e aí tudo que o MST produz, o governo de Lula já garantiu a compra. Percebe a semelhança? Eu não sei, para mim é muito semelhante, mas você pode dar uma gugada aí para se informar um pouco mais profundamente. E além do estarrecedor, né, de ver o líder do MST lá na China com Lula, agora a gente descobre que o MST ganhou uma aba, uma página especial com menções honrosas ao grupo, ao trabalho do grupo e às ações que o grupo promove na sociedade. Tem jeito isso? Olha, eu não sei não, viu? Tá ruim demais, tá ruim demais. Desculpa aí a música vazando, é que aqui na minha casa é assim, tá? Então, bom, vamos falar um pouco do depoimento de Anderson Torres. Está todo mundo muito preocupado. Eu agradeço os pensamentos positivos e as orações que vocês possam fazer, tanto pelo Anderson quanto pela família dele, tá? E ele prestou depoimento hoje. Ele disse que não interferia em operações da Polícia Rodoviária Federal. Para vocês entenderem melhor, gente, o que está acontecendo? O Anderson Torres, ele foi preso na operação de 8 de janeiro, né? Dos atos de 8 de janeiro. E aí, como não tem substância nenhuma, não tem subsídio nenhum, não tem nada que ligue Anderson Torres, responsabilize Anderson Torres com os atos de 8 de janeiro, o ministro que está cuidando aí dos atos de 8 de janeiro, ele simplesmente mudou o objeto da prisão de Anderson Torres, porque o objeto principal era o quê? Omissão no caso dos atos do dia 8 de janeiro. Como não tem nada que ligue, o que o ministro fez? Ele foi lá e mudou o objeto, que agora trata-se da interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, que, segundo a mídia fala, você já deve ter ouvido falar, é que a Polícia Rodoviária Federal, no Nordeste principalmente, queria impedir ônibus que levavam eleitores para votar, né, de impedir de chegarem aos locais de votação. Mas, na verdade, a história não é bem essa, tá? Então, o depoimento do Anderson Torres foi assim, ó, eu não interferi em nada. Quando eu estive lá, eu estive em 2 eventos que não tinham nada a ver com a Polícia Rodoviária Federal, etc, etc, etc. Mas, para ilustrar para vocês que houve, sim, uma forte operação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal apreende 1,4 milhão de reais por suspeita de compra de votos. Ações em Minas Gerais e no Ceará, na noite de sexta-feira, 28 de outubro, foram realizadas no âmbito da Operação Eleições 2022. Aí, o Poder 360 ainda traz aqui uma síntese, né? A operação em Minas Gerais foi realizada na BR-050, na altura de Uberaba. Nela, os policiais recolheram R$900 mil em espécie e $40 mil na moeda norte-americana. O dinheiro estava escondido no encosto do banco traseiro de um veículo com placa do município mineiro. O motorista declarou que estava trabalhando como Uber em viagem e partiu de Uberlândia. Ele não informou a origem e o destino da grana. Em Jaguaribe, no Ceará, outra ocorrência prendeu um homem que transportava 260 mil em dinheiro e 10 mil euros, cerca de 52 mil reais em notas. A ação foi realizada na BR-116. O montante estava numa caixa de papelão localizada embaixo do banco do passageiro e o sujeito também não informou o objetivo do dinheiro. A maior ação, no entanto, aconteceu no Amazonas. Tá? No dia 28 de outubro, sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou a maior apreensão de dinheiro em espécie ligado ao crime eleitoral. Quem está dizendo isso foi a Polícia Rodoviária Federal, não foi o Anderson Torres. A ação foi feita em Manaus em 21 de outubro e apreendeu 3 milhões de reais em notas de 50, 100 e 200 reais. 2 pessoas foram presas em flagrante enquanto sacavam a quantia
em agência bancária na capital amazonense. Eles estavam acompanhados de uma empresa de transporte de valores, segundo a PF, tinham vínculo com um político do Acre. A corporação não divulgou o nome. Olha só, por que não divulgou o nome? Tem que divulgar. Aí não pode divulgar, por quê? Porque senão ia ferir o resultado das eleições para ele. E se depois a investigação avançasse, descobrisse que ele não tinha nada a ver, que aquele saque daquele dinheiro não tinha nada a ver com compra de votos, o cara perdeu a eleição à toa. Interessante que com Jair Bolsonaro não se teve nenhum cuidado, tá? O balanço da operação foi o seguinte, aproximadamente 5,9 milhões de reais até 15 de agosto, de 15 de agosto até a última quinta-feira, tá? Até amanhã de sábado, 29 de outubro, o acumulado já ultrapassava 7,3 milhões em espécie, mas isso passou de 10 milhões e a gente confere aqui na matéria do Brasil 61. Aqui, mais de 10 milhões de reais foram apreendidos pelas forças de segurança durante o período eleitoral. Os dados foram divulgados pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, em entrevista coletiva, parará. Então, o que o Dino falou é que o Anderson Torres agora está preso, não tem nada a ver com o 8 de janeiro, mas agora, já que o objeto mudou ilegalmente, é porque, segundo o atual ministro da Justiça, Anderson Torres interferiu na Polícia Rodoviária Federal e tentou impedir que eleitores chegassem aos locais de votação. Mas o ministro da Justiça não passa nada disso que eu acabei de passar para vocês. Vamos fazer um giro internacional para deixar a coisa um pouco mais leve? Olha só, vocês estão sabendo aí que ia ter, né, o grande evento do Dia da Vitória, que foi quando a União Soviética fez parte dos aliados, né, do pessoal que lutou contra o povo lá do moço do bigodinho alemão, e obtivemos aqui a vitória. Aí eu chego a gaguejar, gente, de ódio. E o Putin tinha programado um grande evento para comemorar o Dia da Vitória, porém, como vocês têm acompanhado na mídia em geral, tem havido aí uma série de ataques com drones e Putin resolveu cancelar o evento do Dia da Vitória. Aí eu quero trazer aqui uma outra matéria, aqui, essa aqui, deixa eu mostrar para vocês, a comemoração do dia 8 de maio de Macron. Olha a França, gente. Emmanuel Macron remonte en effet les Champs-Élysées au moment où... Que é nos Campos Elíseos. Vazio. Não tem povo. Será que os franceses esqueceram o que eles fizeram pelo mundo todo ao derrubar o Terceiro Reich? Será que eles esqueceram ou eles não compareceram porque eles não aguentam mais estar no mesmo ambiente, respirar o mesmo oxigênio muito próximo de Macron? E é por causa dessas coisas que a população vai, aos poucos, por causa da doutrinação, por causa da cultura, por causa da mídia, abandonando as comemorações de atos que salvaram a humanidade e trouxeram o Ocidente até onde nós conhecemos. Na França, foi assim. Na Rússia, atual, né, antiga União Soviética, também não teve a comemoração. Vocês querem apostar quanto que daqui a pouco ninguém sabe mais o que significa o 8 de maio? Escreve aí nos comentários para mim. E agora vamos para a nossa matéria de capa, que o doidinho do Senado ataca novamente. Olha só o que o senador Marcos Duval trouxe. Todo mundo tem acompanhado aqui no meu canal, eu deixei o link da live que ele fez no final de semana, levantando alhos e bugalhos contra o atual excelentíssimo, maravilhoso ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? Diz que, olha, gente, a capivara é grande, tá? O negócio é feio. Eu sei se é verdade? Não sei, eu estou só dando a notícia do que o Marcos Duval falou, e realmente tem depoimentos do delegado que ele denunciou que tinha. A gente encontrou os depoimentos, encontrou os 2 médicos que foram finalizados, e a justiça disse que era autofinalização. Encontramos tudo na internet, é tudo público. Mas como a gente aqui não tem, assim, admiração por ver o sol nascer quadrado, a gente não vai meter muito fundo a mão nessa cumbuca, tá? Mais informações está lá no nosso Telegram. Mas esse post do Marcos Duval, ele disse
que parece que a bagaça já está quebrando, tá? Olha só. Ele disse o seguinte, ó, depois da minha denúncia, Flávio Dino começou a soltar fragmentos com informações gravíssimas contra o PT. E uma delas é que ele ficou do gabinete dele reportando para o presidente Lula tudo o que estava acontecendo nos 3 poderes no dia 8. Isso confirma o que eu vinha dizendo. Disse que no dia 8 ele não só estava lá, como o presidente Lula, de onde estivesse, estava sabendo de tudo, porque ele estava reportando tudo o que estava acontecendo. E aí tem uns alhos e bugalhos que dizem aí que o Janjo mandou dizer, deixa invadir. Eu não sei, tá? Mas é o que está se comentando na internet. Queria saber o que você acha. Eu já chamo o Marcos Duval de doidinho do Senado, não é à toa, né? Porque ele passou por uma fase muito difícil em que ele falava sentado e não repetia em pé, né? Segundos assim, ele já mudava de opinião, mas uma coisa a gente tem que defender aqui. Tudo que ele está berrando lá desde o início de janeiro está se confirmando. Gente, em uma das denúncias seríssimas que ele fez contra o Flávio Dino, disse que o Flávio Dino já está espalhando para toda a base dele lá no Maranhão que ele é o próximo presidente. Ele é o próximo presidente. E parece que ele não vai esperar nem Lula cumprir o mandato. Será? Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Se você gosta do meu trabalho, não perca a oportunidade de fazer parte dessa história, de me apoiar financeiramente, de forma recorrente. Aqui tem um Pix e na descrição tem 2 contas bancárias e mais a conta no PayPal para você que está fora do Brasil. A gente se fala ainda com um novo apanhadão de notícias do dia de hoje, às 23h45. Conto com você. Até já.